Boa noite, eu sou Júlia Lisboa, esse é o Conexão Brasília. Nós estamos recebendo hoje a deputada federal Maria do Rosário, pré-candidata a prefeita de Porto Alegre. Maria, é um prazer te receber no Brasil Progressista, no nosso Conexão Brasília. E eu queria te perguntar, vendo a volta do Congresso Nacional, me chamou muito a atenção, por parte da liderança do governo, dizer que o governo Lula escolhe as brigas que quer comprar, que quer travar, e nessas consegue ter sucesso, consegue avançar. Então, penso, eu observando, assim, eu entendo que o governo Lula está fazendo tudo que pode e mais um pouco. Está certo, assim, concorda com essa avaliação? O governo Lula tem uma agenda, Julian, muito obrigada pelo convite para estar aqui com vocês nesse Conexão Brasília, né? E podemos conversar sobre Brasília, sobre Porto Alegre, sobre os desafios do ano de 2024. As eleições municipais também repercutem muito em Brasília, não apenas porque elas têm um impacto a partir das candidaturas de deputados e deputadas federais que vêm candidatos aos municípios, como no meu caso mesmo, que sou pré-candidata a partir de uma frente popular, de uma frente de esquerda, que une vários partidos em Porto Alegre, mas também porque as eleições municipais, elas sempre têm uma incidência sobre o futuro do país, que virá a acontecer daqui a 2 anos, na eleição presidencial e na renovação da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. E, de toda forma, o governo do presidente Lula, ele precisa ampliar também suas bases no âmbito dos municípios para que as políticas públicas que ele busca desenvolver para o Brasil, que visam a inclusão social e a redução das desigualdades, ao lado do desenvolvimento econômico do país, crescimento e desenvolvimento econômico, por exemplo, com a reindustrialização, toda essa agenda que é industrial, mas que é verde, que é econômica, mas é humana, que é social e desenvolvimentista ao mesmo tempo, exige também a conexão federativa entre a União, estados e municípios. Às vezes a gente pensa que o presidente Lula, por não ter eleito um número de parlamentares que possa lhe dar autonomia maior no Congresso Nacional e tendo a necessidade de dialogar com o Centrão e com setores muito vacilantes da política nacional, que solicitam sempre um pouco mais no âmbito das emendas e tudo mais, a gente pensa que esta é a questão central para o Brasil, e é uma das questões. A segunda questão é também como se movem os prefeitos, prefeitas, governadores e governadoras. E o presidente Lula chega ao Palácio do Planalto com um número pequeno de governadores e de prefeitos e prefeitas do Partido dos Trabalhadores. Então, o objetivo para o governo em 2024 é que os aliados mais fiéis do governo, os partidos mais identificados com o projeto de desenvolvimento nacional, elejam seus representantes para as prefeituras municipais, para que nas cidades a gente possa ter, por exemplo, o Minha Casa Minha Vida sendo realizado pelo governo federal, pela Caixa Econômica Federal, com prefeituras que apresentem este caminho como uma iniciativa federal. Certo. O Henrique Fontana teve aqui no Conexão Brasília, se não me engano foi o primeiro, e a gente tem que alargar a nossa visão, né? Porque se a gente pensar só no momento, é muito assustador, porque a devastação de 4 anos de governo Bolsonaro, mais somado com 2 anos de Temer, é muito grande. Não tem como tu arrumar tudo numa vez só. Eu penso que o governo está indo numa velocidade bem boa, assim, tá? E está corrigindo, inclusive corrigindo algumas questões que nos primeiros governos não foram pensadas, de base. O maior exemplo desse aspecto que tu apresentas, Júlia, é o Ministério da Saúde, um dos grandes exemplos, porque nós saímos do negacionismo
e do corte de recursos para o Sistema Único de Saúde, para a retomada dos investimentos no SUS e para a retomada do Programa Nacional de Vacinação. A gente brinca que até o Zé Gotinha voltou a frequentar o Palácio, a estar nas unidades de saúde, a estar nas ruas novamente. Isso, para nós, é algo muito especial, porque o déficit de vacinação das crianças brasileiras levou não apenas à mortalidade imensa, triste com o Covid, mas ao aumento da meningite, do sarampo e até o retorno da poliomielite. Então, eu vejo que, e te digo que estruturalmente, o ano é o ano da colheita de alguns programas que o presidente conseguiu recolocar para o Brasil. Mas é também um ano muito atento para as eleições municipais, porque certamente é preciso ter nas prefeituras quem é aliado deste projeto que não deixa faltar vacina, que prioriza a infância, que olha para a educação. Eu, por exemplo, estou muito preocupada com o projeto de escola em tempo integral. O governo federal, o ministro Camilo Santana, no MEC, lançou esse programa com grande vontade que os municípios venham a implantá-lo. E eu fico muito triste quando eu vejo as crianças indo para casa depois de uma jornada de aula, sem almoço, tendo que, às vezes, com os pais trabalhando, comer aquilo que a mãe preparou de manhã, com o que ela pôde, e ficar uma tarde inteira sem fazer nada, por exemplo. Então, eu louvo a atitude do governo federal de buscar financiar prefeituras que queiram colocar escola em tempo integral, para a criança almoçar na escola, fazer os seus temas, aprender um outro idioma, ter condições realmente de mudar a sua vida. E, junto com isso, o governo federal lançou o programa Pé de Meia, que este será o ano para implementar, que é um programa que o adolescente que faz o ensino médio poderá receber uma bolsa, uma poupança, R$ 200 por mês. A cada mês, uma partezinha desse recurso, ele até poderá utilizar para uma passagem escolar, para um almoço, mas a grande parte do recurso fica guardada e duplica o recurso na medida em que ele passa de ano no final do ano, de forma que, quando ele terminar o ensino médio, ele terá um recurso na mão como algo que ele conquistou, ao mesmo tempo que o diploma, para começar a sua vida profissional. São ideias boas que o governo federal está implantando, mas que só acontecerão no estado do Rio Grande do Sul se nós pararmos de ter a evasão escolar e o abandono, que muitas vezes as escolas estão totalmente quebradas, abandonadas, os professores desvalorizados no âmbito estadual e no âmbito do município de Porto Alegre também, com grandes dificuldades na educação, com grandes escândalos, coisas muito graves, muito sérias, que nunca aconteceram e que desmerecem a história de qualidade da educação de Porto Alegre. Nós nunca tivemos essa situação de tantos escândalos, de tanta desvalorização da rede municipal por parte dos gestores. E isso abala a rede educacional. Isso chega em cada educador e educadora de uma forma extremamente danosa e, portanto, atinge as crianças e jovens e a comunidade escolar. Compras que não precisavam ser feitas, questões que estão a juízo, secretária detida, presa, são situações assim horríveis. E nós não podemos ter as cidades envoltas nessa realidade. Nós precisamos ter um projeto de educação que esteja conectado hoje ao governo federal, volto a dizer, porque cidades como Porto Alegre, mas as cidades pequenas também, têm a oportunidade hoje de terem projetos para escola de turno integral, escola integral, com mais conteúdos, mais esporte, mais cultura, mais alimentação adequada para a juventude, vacinação, acompanhamento de saúde, uma série de elementos que dentro da escola, integrada à comunidade, a gente vai assegurando as crianças e jovens e disputando esses jovens com a criminalidade, com o tráfico, porque exatamente isso é que os gestores precisam. Cuidar, proteger e nos adiantarmos a toda
a toda a disputa que há das nossas crianças e jovens pelos aspectos danosos e criminosos da sociedade contemporânea. Deputada, esse ano teve uma atuação muito importante no Congresso Nacional. Queria que falasse para nós dos projetos de leis aprovados, referentes a cotas e tantos outros aí que foram importantes para o governo e para o país. Por favor. Bem, Júlia, em termos gerais, foi o ano que nós conseguimos aprovar a reforma tributária, conseguimos aprovar a igualdade salarial entre homens e mulheres, conseguimos aprovar projetos importantíssimos para o Brasil. Mas também aprovamos projetos de parlamentares, não só dos governos. E, no caso, eu concluí o ano com grande satisfação e a possibilidade de prestar contas à nossa comunidade da aprovação de matérias que eu considero relevantes. Uma delas institui a pensão especial para crianças que são órfãs do feminicídio, crianças cujo pai, genitor, veio a cometer o crime bárbaro e violento de matar a mãe. E, neste caso, essas crianças ficando sem a mãe e sem o próprio pai, ficam, quando muito pobres, sem qualquer pensão ou apoio. E, por isso, nós criamos essa pensão especial para filhos e dependentes menores de 18 anos de vítimas do feminicídio, que sejam de famílias em extrema pobreza, para garantir o cuidado com essas crianças, que elas não venham a viver em instituições, mas que uma avó, uma tia, possa cuidar delas. Essa é uma forma também de enfrentar este crime e proteger a vida das mulheres, porque chama muito a atenção, neste momento, que elas deixam filhos, que além da sua vida ser ceifada, a vida dos seus filhos é, sem dúvida, marcada para todo sempre por tamanha violência, tão bárbara violência. Além disso, nós aprovamos um PL bastante conhecido, a partir do caso Daniel Alves, que agora, esses dias, está em julgamento na Espanha. Um estupro dentro de um ambiente de lazer, dentro de um ambiente de dança, de festa, de diversão. E no Brasil nós não tínhamos nenhum protocolo para a proteção das mulheres e de vítimas dessa violência nestes ambientes. Então criamos o protocolo Não é Não, a lei Não é Não, onde a palavra da mulher tem valor. E os estabelecimentos de lazer, espetáculos, jogos de futebol, todos os estabelecimentos e eventos deverão ter uma atenção especial para o pedido de ajuda das mulheres e enfrentar tanto o constrangimento que é colocado sobre a mulher, quando ela diz não, quanto, sobretudo, guardar provas, preservar ambiente e proteger a vítima nos casos da violência sexual. Outro projeto que nós aprovamos é o da lei de cotas, uma lei importantíssima para os jovens negros e negras e também oriundos das escolas públicas. Assegura que 50% das vagas para os estudantes das universidades são para aqueles que vêm da escola de ensino médio pública, das redes estaduais e municipais. E, destes 50%, o percentual adequado a cada unidade da federação de negros e negras e da comunidade indígena. O senador Paulo Paim foi o relator e tivemos a alegria muito grande de apresentar esse projeto junto com a Benedita da Silva e aprová-lo. Também fizemos uma lei que está em vigor sobre o carnaval, para valorizar desfiles, música, prática, tradição das escolas de samba e produzir o reconhecimento de que é possível, através do carnaval, e apoiarmos a economia criativa e fazermos crescer também o carnaval como oportunidades de renda, de desenvolvimento, além da cultura, da criatividade, da integração social. Trabalhamos também a fidelização das contratações do Estado brasileiro pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Correio, para assegurar que o Correio seja uma empresa sadia do ponto de vista financeiro, porque o Estado gasta muito mais contratando para logística, para todas e variadas áreas, serviços que o próprio Correios do Brasil apresenta. Então, essa aprovação da Lei 6385 de 2016
foi muitíssimo importante, assim como nós colocamos no livro dos Heróis da Pátria a sindicalista do campo, Margarida Maria Alves, e eu fui relatora da construção do prêmio Glória Maria de jornalismo do Brasil para os profissionais que mais se destaquem na qualidade da sua atuação em nível nacional. Então, são algumas das matérias que fui relatora ou, sobretudo, autora, e que conseguimos aprovar. E neste ano de 2024, está na minha prioridade para aprovar uma lei que cria o Plano Nacional de Desassoreamento dos rios, de riachos, aproveitamento de mananciais, manejo de água, cuidado com as matas ciliares, todo um trabalho de dimensão ambiental que nós estamos propondo para proteger pessoas que vivem em beiras de rios, riachos e arroios, que justamente estão em áreas de risco e que devem ter este risco avaliado, e estes rios devem ser preventivamente trabalhados, desassoreados, para não termos a tragédia como tivemos no Vale do Taquari, aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente aprendendo com essas questões, vai também apresentando leis sobre a dimensão ambiental do Brasil. Nossa, é importante, uma atuação global, né? Quase global, completa. Meus parabéns. Obrigada. Não é segredo para ninguém, votei na deputada federal Maria do Rosário e me orgulho muito disso. Assim, a gente é muito satisfeito. Eu te diria assim, sem muito medo, sem muito bairrismo, sem muito medo de errar, a melhor deputada que nós temos no Brasil. Muito obrigada. A gente trabalha muito, mas principalmente as ideias vêm da comunidade, sabe? Eu recebo muitas sugestões e transformo essas sugestões, estudando em propostas que vingam como leis para o Brasil. Sim, muito importante. Parabéns, deputada. Obrigada. Estamos muito felizes e muito orgulhosos da sua atuação. E estamos felizes, estamos satisfeitos também com esse enfrentamento que tem feito o governo. Esse foi, então, o nosso Conexão Brasília. Obrigado, uma honra. Obrigada e um grande abraço. Obrigada ao canal Progressista, ao TV, muito obrigada. Estamos sempre à disposição, seja em Porto Alegre, nessa caminhada passo a passo, em cada cantinho da nossa cidade, abraçando a nossa gente e nos colocando à disposição, seja em Brasília, onde a gente tem que trabalhar e colocar o Brasil num sentido melhor de desenvolvimento para a nossa gente. Obrigada, Júlia. Obrigado nós. Um abraço a todos.